Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Papo Tech. Como sempre, estamos com pessoas especiais aqui e hoje não vai ser diferente. Estamos aqui com o André. O André é o coordenador de inovação aberta na Xê. André, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Tech e, lógico, vamos começar falando um pouquinho mais sobre a sua história, sua carreira. Conta um pouquinho para a galera quem é o André. Legal. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, um prazer. Primeiro podcast que eu estou participando, então mais que especial, né? Obrigado, muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou o André, sou casado com a Natália, pai da Francesca e do Robertinho. Adotamos recentemente o Adab, que é um cachorrinho que faz parte agora da família, tá fazendo uma bagunça, mas É já está integrando normal, faz a parte. família. É isso aí. Sou psicólogo de formação. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Estou na minha segunda carreira. Comecei ali, né, dentro da psicologia. Trabalhei com RH, trilhei todo um caminho nesse sentido, que foi a minha primeira carreira. E hoje faço parte aí da parte tech, né, de inovação, junto com inovação aberta dentro do núcleo de transformação digital lá dentro do Axê, né? Então, um prazer estar aqui com vocês. Vou contar um pouquinho mais sobre a minha trajetória e um pouco dos cases que a gente tem aí no dia a dia. Legal, André. A gente tem algo em comum, né? Também sou psicóloga, apesar de nunca ter tirado o CRP. E também startei na carreira na área de recursos humanos Legal. ali. Na realidade, eu startei na carreira como recepcionista e depois fui para recursos humanos. Daí o mundo me levou para a área do mal do comercial e eu não saio mais dele, não tem jeito. Eu amo ser comercial e tá tudo certo. E André, conta pra gente como é que foi essa transição da área da psicologia, do RH, como você comentou, até chegar na área de tecnologia. Legal. Bom, assim que eu me formei, meu primeiro foco ali foi em psicologia do esporte. Então, eu estagiei em alguns clubes, trabalhei com times de futebol, trabalhei com times de natação, com atletas de alto rendimento, super apaixonante também, mas, de certa forma, né, o RH é uma porta que se abre, né, especialmente para formandos em psicologia, e é muito atrativa, né, porque tem um maior número de possibilidades e eu me encaixei ali e fui ficando, até pelo dinamismo que me chamou muito a atenção. Sempre fui uma pessoa um pouco acelerada, bem dinâmica, e aí trabalhar com RH foi uma coisa que me conectou super fácil. Então, minha primeira vivência e experiência, né, onde eu comecei minha carreira foi em RH. Trabalhei, acho que com todos os segmentos. Com departamento pessoal, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção. Até que em 2017, foi quando eu entrei na Leroy Merlin. Eu entrei como terceiro ali, né, no time de treinamento e desenvolvimento. E aí desenvolvi um projeto, e aí meio ao acaso, nem tanto, mas a gente desenvolveu um projeto junto com o time de compliance, de decision make. Então, a abordagem, né, era uma área que se dizia, pô, a gente tem um tema tão complexo, tão complicado, né? Como que a gente pode tornar isso mais atrativo para as pessoas engajarem e fazerem um treinamento e aprenderem, de fato, ali sobre o compliance? E a gente desenvolveu uma espécie de você decide, né? Que eram vídeos onde a pessoa ia assistindo e ela tomando a decisão, e aí automaticamente ela ia aprendendo se aquilo era o correto, a maneira, as possibilidades que ela tinha, e a gente dava esse feedback já na transição e na interação com aquele Legal. projeto. Isso reverberou super bem na companhia como um todo e chamou a atenção do head de inovação, que tinha uma vaga em aberto, eu era terceirizado, e aí ele falou, poxa, eu queria bater um papo com essa pessoa. E aí eu conheci o Charles Schweitzer, foi meu mentor em inovação, e aí ele fez essa transição. E o que eu acho que foi interessante é porque na Leroy Merlin, a área de inovação ficava dentro do guarda-chuva de TI. E o time e a equipe era um time muito tech, né? Então, na cabeça do Charles, ele queria trazer alguém que trouxesse um pouco dessa sensibilidade, de entendimento da problemática, muitas vezes da área de negócio, desse network, dessa conexão, de entender com mais sensibilidade, talvez, às dores, para trazer a conexão necessária. E aí foi a minha primeira conexão ali com o time o time de tecnologia, o time de transformação digital também. E aí foi onde eu migrei para a área de tecnologia, para a área de inovação. E depois que esse mosquitinho ele te belisca, não Ele tem vai. mais volta. Eu me Não tem. apaixonei por inovação. E aí, como eu disse, estou aqui na minha segunda trilha de carreira. E você continua treinando times de alta performance, né? Porque não tem como deixar de treinar times de altas performance, né? Atuando na área de inovação aberta, atuando na área de tecnologia, você tem que estar realmente sempre focando
no engajamento e colocando a galera na trilha correta ali, né? Exato. Tem uma similaridade, porque dentro do treinamento e desenvolvimento, a demanda ela chegava através de alguma dor. Então, existe uma problemática onde a gente precisa treinar. Então, no caso da Leroy Merlin, eram as nossas lojas, então tinha os vendedores, tinha os supervisores, os gerentes, e a partir dali até o administrativo, alguém identificava, né, alguma necessidade através dos nossos recursos, que eram as ferramentas, podem ser desde consultorias, workshops, pílulas de conhecimento, a gente entende a demanda, entende a dor e tenta conectar com o melhor tipo de desenvolvimento, treinamento, né? O famoso lifelong learning, a gente tem que estar a todo momento, né, se atualizando, trazendo uma imersão acerca de algum tema. E na inovação não é diferente, né? Eu entendo muitas vezes a dor, a problemática e o desafio que está sendo colocado ali na mesa e a gente tenta, através das ferramentas que a gente tem, no caso da inovação, que vai desde scale-ups, startups e todo o ecossistema de inovação, até um desenvolvimento interno, de repente construção de um MVP. Então tem uma similaridade, né, entre entender o problema e a problemática do indivíduo ou até da área de negócio e tentar conectar através de uma ferramenta, seja no espectro de tecnologia ou no espectro de desenvolvimento da pessoa. Então tem essa similaridade, essa conexão foi até meio fluida, mais do que eu imaginava, entre essa transição do RH para a área de inovação. Legal. Você facilita aqui um pouco da minha próxima pergunta, que era realmente perguntar o que é inovação aberta. Acho que você já trouxe um pouquinho na sua fala ali o que é a inovação aberta. Mas, principalmente, né, como a inovação aberta agrega valor ao negócio, né? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes a gente está nas empresas falando de estratégia, falando de OKRs, falando principalmente de ROI, né? E o quanto é cobrado isso o tempo inteiro no mercado. E como você enxerga a inovação aberta trazendo resultados para a área de negócio realmente? Legal. Bom, acho que como o próprio nome já diz, inovação aberta é quando a gente se abre para o mercado. Você pula um muro da companhia e você se abre para o mercado para buscar novas referências, novas formas de tentar resolver o problema que de repente a empresa não vai conseguir resolver num curto período de tempo. Então, acho que essa é a premissa básica da inovação aberta. E aí você tem inúmeros recursos, que podem ser, como eu disse, o ecossistema de inovação, que envolvem startups, scale-ups, centros e núcleos tecnológicos, universidades e assim por diante. Então, esse é o primeiro papel que a inovação aberta tende a cumprir. Toda empresa quer evoluir os seus processos e quer melhorar a sua dinâmica do dia a dia. E eu acho que é aí que a inovação aberta ela tem muito valor, porque quando uma empresa tem uma área de inovação aberta, eu acho que ela traz a segurança necessária para que as áreas também se sintam confortáveis em inovar. Aí o ROI ele acaba sendo consequência, né? Então, assim, nosso objetivo principal é testar rápido, aprender rápido, e mesmo que a gente erre, a gente não cometa mais aquele erro. Então, eu entendo que inovação, para nós, isso é um pitch que a gente tem internamente dentro do Achei, dentro de toda a companhia que eu passei, que é, inovação se trata sobre resolver problemas. É isso que se trata inovação. A tecnologia, ela é uma ferramenta que pode ajudar a resolver o problema. É um meio, né? Exato. Então, acho que quando a gente tem essa premissa, então assim, todo mundo tem uma problemática, toda empresa, toda área de negócio, toda pessoa vai encontrar um desafio no seu dia a dia, né? E a inovação, ela vem para isso, para tentar resolver o problema da maneira mais rápida. E a inovação aberta traz os recursos e a metodologia para a gente conseguir conectar rápido, aprender rápido e aí, obviamente, trazendo a clareza necessária para a gente ter um critério de sucesso, para a gente ter os indicadores que a gente vai medir, para a gente mirar num ROI assertivo para conseguir entregar valor. Eu tenho uma curiosidade. O mercado de farmacêutica, ele é muito aberto, né? Então, assim, apesar de vocês concorrerem, vocês trocam muito, né? Isso é muito claro. Vocês concorrem e vocês têm sigilo nas pesquisas, claro, porque é o core, né, do negócio de vocês. Mas vocês trocam muito, vocês estão em eventos juntos, vocês trocam sobre sistemas, vocês falam com fornecedores, indicam um fornecedor para o outro, vocês estão muito juntos. Como funciona isso na inovação aberta? Vocês também têm uma comunidade farmacêutica na inovação aberta? Tem, a gente sempre se esbarra, né, em todos esses eventos, esses fóruns da vida, workshops. A gente está sempre não conectado diretamente, mas indiretamente, até porque hoje a gente faz parte de um grande centro de inovação que é ali o Cubo do Itaú, onde você tem outras farmacêuticas, outras empresas que também seguem nessa mesma linha e
por coincidência ou não, a gente acaba sempre trocando, né, algumas figurinhas, a gente acaba entendendo quais são alguns dos desafios, né, dos concorrentes e dos parceiros também, consegue entender aí um pouco de como funciona o modus operandi de cada um, né? É que cada um tem uma particularidade, né, mas invariavelmente, estando dentro, né, desse que a gente chama de health techs, a gente acaba pegando, através, até quando conhece uma startup ou uma solução diferente, tem um case que a gente aplicou em outra farmacêutica e a gente pega como referência. Então, acho que tem essa comunicação e essa troca, mesmo que indireta, né? Então, a gente está sempre ligado e antenado com tudo que está acontecendo. Legal. André, como é que a sua formação em psicologia influencia hoje na condução de projetos de inovação aberta, considerando que são projetos que têm áreas multidisciplinares ali envolvidas? Você consegue trazer isso hoje para o dia a dia do seu trabalho? Perfeito. Acho que lidar com pessoas em qualquer âmbito é super desafiador, Sim. né? E quando a gente toca algum projeto, isso não é diferente. Então, a gente está lidando ali, né? Especialmente hoje, né? Basicamente, 70% dos projetos que a gente toca acabam sendo projetos tocados de maneira remota. Então, reunir todo mundo na sala, naquele período pré-estabelecido, com um time multidisciplinar, com pessoas que muitas vezes não têm tanta familiaridade com temas do que é uma POC, o que é uma prova de conceito, o que é uma startup, como é que eu vou rodar um projeto em 3 meses. Então, assim, tem Quais são os diversos tipos de sprints? pessoas, né? Então, assim, você tem a pessoa que é insegura, tem a pessoa que isso sempre foi feito assim e tem que seguir isso. Eu tenho um processo burocrático que tem que ser seguido, né? E aí, se a gente for parar para pensar, inovação é a antítese do processo. Por mais que tenha uma ISO, que eu não vou lembrar agora qual que é, mas tem uma ISO da inovação, mas, assim, a inovação existe para quebrar o processo. Então, transitar, né, não como psicólogo, mas acho que eu trago a sensibilidade que a psicologia me trouxe para entender cada argumento, cada desconfiança, cada comportamento que pode me ajudar a, de repente, quebrar alguma desconfiança, Uma resistência à conectar. mudança de alguma Exato. forma. Então, acho que eu trago essa sensibilidade. E muitas vezes também de trazer um olhar de identificação do que é o problema. Acho que, assim, mais do que pensar ou gostar da solução, a gente tem que se apaixonar pelo problema. E muitas vezes não é tão claro. E eu percebi isso muito quando eu fui para a área de tecnologia. Né? Entravam arquitetos, entravam pessoas que tinham muito conhecimento em dados, em algoritmos, mas que não conseguiam entender a essência do problema que estava sendo discutido ali. Então, muitas vezes, captar, e de novo, não quero parecer que eu sou o psicólogo, né, que está dentro ali da sala. Muito pelo contrário. É que eu uso algumas ferramentas que podem me ajudar a trazer um pouco mais de profundidade daquele problema que está sendo discutido ali, né? Porque é uma dor. Também a TI muitas vezes entrega um resultado e a área de negócio fala, pô, mas não é isso que eu queria. Né? Então, assim, eu acho que eu trago um pouco dessa sensibilidade. Então, a psicologia me ajuda muito a entender, a escutar, principalmente, né? E tentar fazer essas conexões e, de fato, ver qual é o problema que a gente está trabalhando ali, né? Então, acho que isso me ajuda bastante no dia a dia, até hoje. Interessante, é mais um ponto de vista, né? Exato. Na Maita, a gente trata a inovação como algo que permeia toda a nossa estrutura. Então, a gente tem nossas squads, nossos chapters, nossos tribes, toda uma parte de camada de estratégia realmente vinculada. A nossa metodologia gira ali em torno dos OKRs, né? Sempre focado em resultado, para a agilidade não ficar tão solta. Mas a inovação ela tem que permear o todo. E é desafiador. Você mesmo acabou de trazer na sua fala, né? Existem resistências, paradoxos, certezas muito claras que as pessoas já praticam daquela forma. Como fazer com que a inovação aberta permeie uma estrutura de uma maneira realmente fluida? Você tem como dar uma dica para a galera sobre isso? Bom, não sei se algumas, talvez. Legal. Então, vamos lá. Eu acho que o que ajuda muito, e eu tenho percebido até em fóruns e workshops e eventos, não são todas as empresas que têm o privilégio, talvez, de ter uma área focada em inovação aberta. Né? Como eu disse, eu acho que isso traz uma segurança muito positiva para as companhias. Mas eu entendo também que existem outros modelos que são, por exemplo, a área de sustentabilidade, que além da sustentabilidade também vai tocar algumas frentes de inovação ou de conexão com o ecossistema de inovação. Ou outros departamentos como RH, enfim. Isso funciona também, mas, como você bem trouxe aqui, né, a metodologia já traz isso, né? Quanto mais dedicação eu tenho em inúmeros projetos, menor a porcentagem que eu tenho de dedicação para aquilo. Então, acho que esse é um
um primeiro passo, assim. Acho que uma empresa que nunca fez nada de inovação, acho que o primeiro passo é vá em eventos. Tem inúmeros eventos de distrito, Liga Ventures, InnoScience, todos esses ecossistemas e consultoria de inovação, acho que é um primeiro modelo para se seguir, né? Façam benchmarks, né, para entender qual é a melhor estrutura, a melhor metodologia que está sendo aplicada em outras companhias, para ver qual vai se adequar dentro daquela companhia. E eu acho que tem alguns gatilhos que são super interessantes, né, para gerar essa conexão dentro das companhias, que são, quando eu entrei no Axê, eu não tinha nenhum tipo de conexão ali, então eu segui pelo caminho básico. Antes de estruturar qualquer tipo de conexão, eu tenho que mapear qual é o caminho que a startup vai percorrer. E ele passa, primeiro, por toda a parte burocrática. Eu tenho que cadastrar aquela startup, eu tenho que conversar com o time fiscal, eu tenho que gerar uma minuta contratual especificamente de prova de conceito, que não é uma minuta contratual, que normalmente é costumeira e utilizada pelo time de compras ou de suprimentos. Então, eu envolvi todos esses times que poderiam ser anticorpos, né, dentro da companhia, ou poderiam trazer alguma resistência, né, e Ou comecei morosidade, né? a mapear e trazer essas pessoas para construir junto comigo um melhor modelo de inovação, um melhor fluxo de inovação aberta. Então, hoje, a gente tem uma minuta contratual especificamente para projetos pilotos, para demo, para provas de conceito. Eu tenho um ritmo de cadastro muito mais eficiente dentro. Por quê? Porque eu comecei a mapear quais eram as áreas que iam ter uma total conexão, que provavelmente teriam áreas que trariam uma espécie de burocracia, né, que poderiam travar um pouco dessa conexão com o ecossistema de inovação. Então, acho que um primeiro passo é mapear, né, quais são as áreas que vão ter conexão e começar a trazer. E aí eu digo que é super importante quando a gente começa a se conectar com as pessoas certas, né? E elas têm algumas características, né? Então, pelo menos assim, são as pessoas que respondem mais rápido o Teams ou o WhatsApp ou o Meeting, né? Trazem um direcionamento mais eficaz. Olha, conversa com essa pessoa para solucionar esse problema. Então, essas pessoas já têm um interesse total em, de repente, resolver aquele problema que está ali. Eu acho que aí pode nascer uma boa parceria para você construir um comitê, uma guilda de inovação, né? Um time focado em ser, como o mercado costuma falar, né, que é o fast track, né, que são as áreas que podem acelerar para que a inovação aconteça, né? Então, acho que são algumas das dicas que me ajudam bastante em todo o cenário que eu participei e que essa estrutura fez com que eu acelerasse o processo da inovação aberta acontecer. Legal. Isso está conectado, de alguma forma, com a cultura da empresa, com a cultura organizacional daquela empresa. Como que você vê a cultura do ponto de vista de acelerar ou retrair esse movimento de inovação? Perfeito. A cultura, pelo que a minha vivência sempre me leva a acreditar que quando a gente se aproxima, o ecossistema de inovação, um trabalho com uma startup, uma metodologia, né, de encontros semanais, de construção de POC Canvas, do escopo do que será a POC, isso por si só já é um aprendizado. Né? Então, as pessoas que estão engajadas, a squad que está trabalhando naquele projeto, passa a entender na prática, né, como conduzir um projeto rápido, numa janela curta de tempo, para conseguir entregar o máximo de valor possível. Então, acho que a melhor cultura é essa, é a cultura da prática. Eu conseguir aproximar, né, as áreas de negócio daquela metodologia para que em 3, 6 meses no máximo eu consiga entregar, né, algum valor com relação àquilo. Então, pelo menos no Axê, a gente, não sei se pulou uma etapa, mas a gente não fez uma construção de vamos fazer um workshop, vamos explicar o que é. A gente foi fazendo na prática, né? Eu acho que sim, pode ter valor quando a gente constrói, né, um ecossistema onde eu crio turmas, vou apresentando workshops, vou explicando, mas pelo menos no Axê a gente começou a construir já na prática. A gente começou a rodar provas de conceito e começou a explicar e contextualizar o que estava pela frente, o que estava por vir ali. E aí a gente conseguiu captar as pessoas começaram a entender e começaram a virar multiplicadores dentro da companhia. Né? Então, assim, no nosso primeiro ano, nosso primeiro programa, no primeiro ciclo do programa de inovação aberta, eu tinha que bater na porta, entender a dor, e falar, pô, você tem alguma dor? Deixa eu tentar te ajudar a resolver isso, né? Com uma certa desconfiança. Então, hoje, a gente chegou num nível onde eu filtro e priorizo quais são os projetos que vão trazer um impacto para mexer o ponteiro. Então, assim, de novo, foi a construção de cultura que a gente acabou trazendo. Na primeira leva, eu tinha que bater, quase que implorar por um projeto, aposta em mim, eu consigo custear isso e você não tem nada a perder. Se nada der certo, você pode colocar na conta de inovação aberta. Então, para a área de negócio era perfeito. Né? Então, eu trazia um fundo de investimento, consegui pegar pessoas
específicas para estarem conectadas com a gente, darem essa chance e, óbvio, tudo isso atrelado a uma entrega de resultado que foi super satisfatória, né? E aí isso reverberou dentro da companhia. Então, hoje a empresa entendeu o que a gente faz, entende o que a gente faz. A gente até coloca como um indicador, né? Impactar todo ano novas áreas que ainda não foram impactadas, né? Por inovação aberta, para tentar fazer algum projeto, para tentar fazer algum piloto, né? E isso ecoar e reverberar positivamente dentro daquele núcleo, dentro daquela área de negócio. A própria cultura organizacional já foi impactada por esse processo, né? Exato. Então, acho que é isso. É colocar o processo à prova, né? Para você mostrar que aquilo tem eficiência, que aquilo pode trazer resultado. A gente tem uma analogia, André, que a gente usa bastante em inovação, em transformação digital, né? Que era a frase que a gente usava muito no passado, que existem os transatlânticos e existem as lanchinhas, né? Daí o pessoal fala, é muito fácil fazer inovação nas empresas que estão startando agora com agilidade. Pouco a perder, né? Difícil é você pegar a empresa gigante, que já tem diversos sistemas implantados, diversas coisas rodando, um legadão muito pesado, que é o caso da Xê. A Xê tem muitos anos de experiência, tem uma logística enorme, uma complexidade de negócio grande também. E daí todo mundo fala assim, legal, o transatlântico demora muito para virar e a lanchinha passa. Só que a lanchinha é o concorrente. E na sua fala, né, você acabou de responder para o Fabiano, você deixou muito claro que apesar de ser um transatlântico, vocês conseguiram, sei lá, tirar do transatlântico jet ski e mandar pau. Foi mais ou menos isso? Ótima analogia. Não é verdade? É isso. Você tirou o jet ski e falou, tudo bem, eu tô no transatlântico, mas eu vou pegar o jet ski e vou embora. E a maioria das empresas grandes a gente vê patinando muito, grandes e com muito dinheiro. Tentaram diversas coisas, diversas frentes e não conseguiram sair do outro lado ainda na inovação e estão perdendo muito espaços, né? Principalmente no mercado financeiro. Você vê as fintechs aí dando banho, o Nubank que começou com uma fintech, hoje já é um unicórnio enorme aí, tá saindo fora do Brasil e deixando grandes bancos aí na... O que você acha de tudo isso e por que você acha que você teve a facilidade de pegar o jet ski e sair correndo? Bom, primeiro, ótima analogia. Inclusive, a gente usa esse mesmo argumento lá. Fala, eu achei um transatlântico, um navio gigantesco e seria muita pretensão nossa, quanto um time pequeno de inovação, achar que a gente vai mudar o rumo da companhia como um todo. Então, o que a gente faz? A gente considera como um jet ski mesmo, que vai para o continente, né, sai ali a deriva, vai para o continente, traz boas novas e fala, olha, que interessante, trouxemos aqui algumas novidades que podem ser interessantes, né? Então, assim, eu acho, e pela minha vivência, que quanto mais clareza a gente traz no que é o escopo de uma prova de conceito, de um piloto, eu acho que você tende a ter um maior sucesso. Então, como que a gente faz hoje dentro do Axê? Todo problema que chega para nós, ele não necessariamente vem como um problema bem lapidado. Então, essa é a primeira fase de tudo, né? Entender o quanto aquele desafio está claro para todo mundo e qual é o problema que, de fato, a gente está tentando resolver ali, né? Segundo, qual é o impacto que isso vai trazer? Qual é o impacto que está acontecendo hoje? Qual é o impacto que vai acontecer se a gente resolver isso? Então, tudo isso faz parte do nosso, que a gente chama de pré-release ou POC Canvas, né? Que a gente estrutura um escopo inicial, como eu disse, eu vou repetir. Se você tem indicador claro do que você vai medir, se você tem critério de sucesso, qual é o critério de sucesso para eu validar se isso aqui deu certo ou não deu certo, né? Toda startup vem com a melhor solução do mundo, né? Então, assim, agora a gente tem que colocar essa hipótese à prova. Então, quanto mais clareza eu tenho, né, de entrega, eu acho que isso traz uma segurança ainda maior, porque eu sei exatamente, na construção do nosso business case, que é durante a entrega, durante o ciclo de entrega daquela prova de conceito, eu consigo dizer qual foi o impacto, qual é o ponteiro que foi mexido ali. Então, acho que isso traz uma segurança maior para isso reverberar dentro da companhia, para entregar valor. Nem toda problemática ela vai mexer um ponteiro gigantesco, vai trazer um ROI, né, relevante para a companhia, mas é importante que você faça isso. Então, eu entendo que um ponto de partida principal é ter clareza no que você está fazendo, qual é o problema que está sendo resolvido e qual é o impacto que aquilo vai trazer para a companhia. E aí, como eu disse, a gente está no nosso terceiro ano, no nosso terceiro ciclo de inovação. Então, a gente passou por um período onde a gente aceitava todo e qualquer desafio. Então, eu entendo que no primeiro ciclo, a gente trabalhou muito em melhorias incrementais. Eu acho que esse é um outro grande ponto.
muitas empresas querem ser disruptivas por natureza. Então, miram Quebrar em tudo, né? inovações para eu quero trazer uma disrupção para o mercado. E esquecem daquela pequena melhoria, que é a melhoria Sim. incremental. E é isso que, de fato, vai trazer muito valor para a companhia como um todo. Então, a gente trabalhou e trabalha no nosso dia a dia muito com essas pequenas melhorias, porque são elas que tiram e destravam, né, muitos processos que estão engessados, muitas burocracias que acontecem e que isso vão impactar a principal fonte da nossa existência, que é o cliente, que é o consumidor, que é o usuário, estando ali no centro, né? Então, a gente prioriza projetos também que têm uma relevância menor do ponto de vista de inovação, porque são melhorias que a gente está trabalhando, mas que isso também nos ajuda a conectar diretamente, a resolver aquele problema, né? Eu falo muito isso nos meus clientes, né? O pessoal acha que inovação é quebrar tudo, né? É, Não, não é. Dia a dia também tem muita inovação a ser feita que traz Muita resultado oportunidade, né? rápido, que prova. exato, exatamente. E acho que tem uma outra coisa, um fator importante também que vale destacar, que eu percebo sempre que existem duas esteiras para a gente poder gerar essa conexão. Uma, que normalmente tende a ser mais complexa, que é exatamente isso, né? Eu assisti um pitch interessante, eu conheci uma solução e eu quero, a partir do nada, conectar isso com a área de negócio. Acontece, mas é mais complexo. Totalmente diferente da segunda esteira, que é quando a dor chega, quando a problemática chega, a pessoa já vive aquele problema, ela quer resolver aquilo porque ela sabe do impacto, ou ela enxerga uma baita oportunidade ali, e aí fica muito mais fluido, né, buscar uma solução e tentar conectar e tentar desenvolver e co-construir junto com a área. De novo, acho que essa é uma frase que se transformou até meio, de uma maneira meio clichê no ecossistema de inovação, mas acho que ela faz todo sentido, né? Não é fazer para, mas é fazer com a área de negócio. Então, a inovação tem muito disso, né? Eu não construo para a área, eu construo com a área, né? Então, quando a problemática ou o desafio ele vem, fica muito mais fácil da gente se plugar e se conectar. Eu não só na inovação, mas eu acredito isso na agilidade como um todo. Todos Sim, os projetos que eu trabalhei, que tinha time multidisciplinar, que a área de negócio estava envolvido no projeto como um todo, eu não tinha dúvida que ia ser um sucesso. É muito legal, né? sim, Só que, infelizmente, não é o que a gente vê acontecendo no dia a dia. Então, eu acho que essa é uma dica legal para o mercado. Tente trabalhar cada vez mais com a área de negócio. perfeito, perfeito. É isso. Uma curiosidade aqui. A tecnologia, na sua experiência, ela está sempre no meio, sempre é um meio desses projetos de inovação? Ou teve projetos de inovação aberta em que não era uma resposta, não era uma startup que tinha alguma solução de algum novo SaaS, uma nova inteligência artificial, coisa parecida? Ah, eu vou Era dar uma mudança de processo. Não necessariamente, como eu disse, como a gente já falou aqui, né? A tecnologia ela é um meio, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para acelerar a resolução daquele problema. Vou trazer um case aqui no passado, quando eu estava na Leroy Merlin, que foi até de intraempreendedorismo, né? Então, como a inovação aconteceu? Você vai na Leroy Merlin, você compra qualquer coisa na loja e na hora de retirar, né? Você tem uma área específica onde você compra sua mercadoria, você vai retirar sua mercadoria. Você está lá com o teu carro, você olha para a mercadoria, olha para o teu carro, fala, não vai caber. O que os vendedores tiveram como sacada e tiveram como insight? Tá bom, tem um produto que é o produto da marca do habitante, né, que é o MDH lá dentro da Leroy. Eles trouxeram para, na retirada dos produtos, corda, plástico Ai, que bolha, legal. para trazer ali na hora. Eu identifiquei um problema, eu não tenho mais que voltar para a loja comprar ou muitas vezes ter que chamar um outro carro. Eu posso, através dos recursos que eu tenho dentro da própria loja, me conectar e resolver meu problema ali e ir embora para minha casa sem trazer alguma avaria para aquele item que eu comprei dentro da loja. Então, assim, Fantástico. zero tecnologia, entendimento de problema e resolução do problema. Então, acho que, de novo, a gente, voltando a falar ainda da questão da cultura, acho que um ponto principal que a gente pode abordar aqui é entenda o problema e se apaixone pelo problema. Acho que quanto a gente consegue trazer essa mentalidade, né, de identificar um problema e enxergar ali as possíveis oportunidades, e você pode pedir ajuda para times de RH, times de TI, times de transformação digital, times de inovação, acho que trabalhar em conjunto facilita, mas acho que a grande premissa é identificar aquele problema e enxergar aquilo como uma oportunidade, né, que pode ser resolvida e que isso vai impactar a vida diretamente ali do consumidor, do cliente, né? Então, de novo, não necessariamente tudo é tecnologia, né? No cenário que a gente está agora, 90% das coisas que a gente toca tem a tecnologia abarcada. Mas, de novo, existem cases e mais cases que eu posso trazer aqui que não tem uma tecnologia. Foi uma identificação de problema e uma solução simples que resolveu o problema ali do
do cliente ou do usuário. É maravilhoso. Ó, como usuária de Leroy, sabe como a gente chama esses rapazes? Sabe? Como? Montador de Lego. A gente vem com um problema, eles encaixam certinho dentro do carro. Nem a gente imaginava que ia conseguir, eles conseguem. Então a gente chama Perfeito. eles de montadores de Lego. Passeio de domingo, né? Já sofri bastante com isso. Perfeito. E aí, se a gente for trazer, para qual é o impacto disso? Aumento de 180% na marca do habitante, que é a marca do produto próprio ali dentro da Leroy. Outro case, existem, assim como em farmácias também, né? A gente percebe que isso é uma dor, porque a gente foi a campo e identificou que parte dos farmacêuticos, né, parte das pessoas que trabalham em farmácia, muitas vezes, o próprio farmacêutico muitas vezes tem que ir para o estoque para fazer levantamento, parar o que ele está fazendo ali, que é o atendimento, para poder dar uma olhada em tudo que tem em estoque, tudo que tem na prateleira, e na Leroy não era diferente, né? Então, muitas vezes você tá naquele corredor daquela seção especificamente, e aí a pessoa tá fazendo qualquer outra coisa. O que eles identificaram? Falaram, bom, vamos colocar uma tarja de capitão do atendimento. Um tema simples. Ele não vai fazer mais nada durante aquele período, ele vai ficar só ali atendendo o cliente, né? Então, assim, em todas as lojas que aplicaram esse capitão do atendimento, a gente teve um aumento do NPS ali, de satisfação do cliente, de atendimento, de estar num corredor, porque tinha uma pessoa inteiramente focada para fazer o que ela deveria fazer ali, que era o atendimento. Ela não fazia mais nada. Ela não abastecia estoque, ela não fazia qualquer outra atividade, né, que pudesse impactar o não atendimento ou não serviço ali para o consumidor, né? Então, de novo, zero tecnologia. Uma sacada simples para poder estar ali focado para quem... para receber o cliente, para receber o consumidor. Que legal, cara. A gente vai começar agora aqui a falar sobre o tema da moda, o que todo mundo está falando, o que todo mundo quer, que é IA. E eu não vou fazer a primeira pergunta porque eu tô com o mestre da IA aqui com a gente, que esse é o nosso cara, então ele que vai fazer essa pergunta, eu peguei ele de surpresa. André, como que você vê que a inteligência artificial está entrando nesse universo das farmacêuticas? O que tipo de transformação você já enxerga que está acontecendo hoje? Perfeito. Dentro do tema de IA, o que a gente tem? A gente tem, como uma indústria farmacêutica, a gente olha para diversos tipos de medicamentos e de moléculas que estão sendo desenvolvidos. E aí tem muita regulamentação. Então, por exemplo, a gente utiliza, vou trazer alguns cases de IA que a gente já tem praticado. Então, dentro do Axê, a gente está testando hoje, né, uma interação com uma IA que é para validar todas as regulamentações globais. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Anvisa que regulamenta. Só que eu preciso muitas vezes entender, quando for comprar uma patente, né, ou exportar, como é que eu faço essa conexão em outra língua, com outra regulamentação de outro país, né? Então, a gente tem atrelado algumas IAs também para fazerem esse tipo de serviço como um apoio, né, de entender a regulamentação, entender pontos de atenção, brechas, né, ou pontos que tem que ser trabalhado, né, para o time de pesquisa e desenvolvimento dentro do Axê, que é o outro time de inovação. A gente tem um trabalho muito forte também com o time de farmacovigilância e farmacotécnico, nessa interação, né, com pacientes que têm alguma reação adversa, e muitas vezes o que é feito de maneira manual, que é entender toda a bula, entender toda a posologia, a IA tem ajudado nessa conexão, né, de conteúdo, de material, para facilitar a vida daquele usuário que está fazendo ali toda a leitura, está fazendo toda a conexão da reação adversa com a bula, com a posologia daquele medicamento. André, muito legal os cases. E o que você, que já está com tantos cases, tantas coisas na prática, tem de dica para as grandes empresas, né, para os transatlânticos, como a gente falou, para pegar a lanchinha aí ou o jet ski e fazer a integração com o IA? Boa. Acho que o primeiro ponto é entender que tipo de solução que a gente está buscando, né? Então, assim, nem tudo é IA. Então, a gente tem recebido algumas demandas que uma robotização de processo poderia resolver o problema, né? Então, acho que primeiro, como eu disse, é se debruçar acerca do desafio, se debruçar acerca daquele tema específico para ver se a IA é a melhor solução, de fato, para a gente poder embarcar, né, nessa trajetória. Dito isso, acho que tendo uma área focada também em inteligência artificial pode ser um facilitador e um acelerador para gerar esse tipo de conexão. Invariavelmente no Axê, por exemplo, a gente não tem um time específico de inteligência artificial, né? E por coincidência ou não,
todos os principais cases de inteligência artificial acabaram Inovação aberta. sendo conectados com inovação aberta. Até porque, de novo, somos uma área que testa rápido, né, que entende a eficiência daquela solução, e a partir dali a gente conecta com os resultados e entende se aquela de fato é a melhor solução para resolver aquele tipo de problema. Então, acho que primeiro é entender de fato qual é a problemática e se IA vai necessariamente resolver aquele tipo de problema. Trago aqui um outro case, né, que a gente resolveu, que era justamente trazer dentro do nosso chatbot de atendimento, a gente queria incluir uma IA, então a demanda já veio, eu quero colocar uma IA generativa para interagir com o meu usuário. No final das contas, a gente entendeu que toda hora, não é que a IA alucinava, é que ela não conseguia manter aquele padrão de resposta necessário que não desviasse do foco do atendimento do cliente. Então, entendam, a IA, pelo menos a generativa, ela não resolveu aquele problema. A gente robotizou aquele processo e estava pronto, resolvido o problema. Então, de novo, acho que é entender como e se a IA é a melhor solução para resolver aquela demanda específica, né? Então, assim, a IA ela é muito bem-vinda e tem que ser muito bem utilizada, mas não necessariamente ela vai resolver todos os problemas, né? A gente teve, inclusive, um outro... E não necessariamente o modelo de negócio da IA pode ser a melhor solução. A gente está falando... No Axi, a gente tem 6 mil colaboradores. A gente rodou um case recentemente que era justamente com a força de vendas. Então, a gente criou um programa de atendimento de excelência, um material em PDF, um material em PPT, onde a força de vendas tinha que consultar. Então, por que não usar um agente de IA para fazer essa conexão e servir como um copiloto para qualquer dúvida que a força de vendas tinha? Então, foi um case de sucesso, deu super certo, mas o modelo, né, de negócio da companhia não foi o mais assertivo. Por quê? Porque não cobrava por tokenização, cobrava por vida. Então, muitas vezes, a inteligência ela resolveu o problema, mas o modelo de negócio não foi tão conectado com o nosso modelo de escopo de força de venda. A gente está falando aqui de 3 mil usuários de força de vendas, né? Então, assim, o case foi super positivo, mas, infelizmente, o modelo de remuneração, o modelo de negócio utilizado pela solução, pela detentora, não conectou. Então, tem muito disso. Então, acho que a dica que eu deixo é, primeiro, entenda a problemática, entenda o desafio, e aí a gente vai ver qual é a melhor conexão, se a IA realmente vai resolver aquele tipo de problema. É o que a gente vem vendo no dia a dia, né, Fabiano? Inclusive nos nossos clientes, é que muitas vezes a IA não é a solução final, mas ela é um acelerador para a solução final. Você falou de robotização, a gente está falando muito de automação em alguns clientes, e no processo final, às vezes na automação, na robotização, não vai ter a IA, mas a IA ajudou para acelerar todo o processo de implantação. Então, isso é um ponto interessante, né? O usuário muitas vezes pensa, eu vou colocar IA. Não, não é a IA. Mas o que nós, como tecnologia, estamos acelerando o seu processo, o seu ROI, a sua integração através da IA. Exato. E a gente vai falando, eu vou lembrando aqui dos cases, né? Vou voltar para os cases. Pode voltar, isso aí. A gente tá rodando outro case agora, e olha como a IA ela é super poderosa nesse sentido também, né? A gente tá trabalhando com um simulador de atendimento. Então, como é feito hoje? Então, vocês entram no Axi como força de vendas, então você tem que passar por um treinamento. Que basicamente é uma simulação. Eu vou vou levar uma amostra grátis, ou vou fazer um atendimento num dermatologista, eu quero simular. Como é feito hoje? O gerente, muitas vezes, né, da força de vendas, vai lá, cria uma simulação e conversa. Ele fala, Fabiano, então vamos treinar aqui, né? E isso demanda tempo, demanda muitas vezes uma falta de imparcialidade, porque você também é avaliado, né? Então, de repente, eu posso correr o risco de ter um gerente que eu tenho muito mais familiaridade com o Fabiano do que com o João, do que com a Maria, né? Isso pode trazer uma imparcialidade na hora de fazer uma avaliação. Então, qual a hipótese que a gente testou? Incluir uma IA justamente para criar uma simulação, um avatar de atendimento, onde a minha força de vendas vai lá, ela faz o treinamento, ela escolhe qual é a diretriz. Quero você simular um atendimento com um dermatologista, com um cardiologista, com um gastro. Ela vai criar, aquela IA vai criar uma simulação de atendimento com todas as características daquela persona e vai interagir ali, criar uma interação, incluindo uma avaliação imparcial e com dicas, né, de o que pode ser melhorado durante aquele atendimento, né? Então, a gente está trabalhando muito nesse escopo. Mais um case aí que a gente está colhendo bons frutos e tem dado bons resultados lá para a gente. Sensacional. André, você comentou com a gente da atuação que vocês têm junto ao Cubo.
Você tem dicas para empresas grandes nessa relação com as startups, para esses processos de inovação aberta? Boa. Estar vinculado a uma consultoria ou algum grande hub de inovação é providencial e fundamental porque, de novo, acelera todo tipo de conexão que você tem. Em alguns modelos de hub, você tem já alguns ritos, né, que vão desde workshops, fóruns, onde isso pode ser repassado para outras pessoas da companhia. Então, isso pode fomentar a cultura. Você vai conhecer novas startups, você vai ter encontros, você tem trilhas de treinamento sobre inovação, sobre tecnologia, sobre design thinking, enfim, tudo que pode ajudar a fomentar a cultura. Então, estar ligado a um hub, né, de inovação pode ser um grande facilitador para você potencializar a imersão aí de inovação fechada ou aberta dentro das companhias, né? Então, o Cubo tem ajudado muito a gente nesse sentido. Então, a gente muitas vezes leva algumas demandas, a gente participa de muitos fóruns, de muitos workshops que têm acontecido dentro do Cubo. Então, é providencial tê-los como parceiro para poder nos ajudar nessa jornada, né, de conexão e de novo, de ferramentas, de ferramental para poder se conectar, conectar todos os nossos desafios e oportunidades com o ecossistema deles. Legal. A gente está indo para pergunta final, então eu vou fazê-la 2 em 1, Tá tá bom. bom? O que você enxerga como os maiores erros que as empresas cometem ao querer ter a inovação aberta dentro da sua estrutura? E o que você vê como tendência de inovação aberta nos próximos anos? Legal. Bom, a gente já citou aqui, mas vale sempre reforçar. Acho que, por mais que inovar seja muito legal e seja um tema super descoladex, você tem que atrelar isso a ROI. Tem que trazer resultado. O melhor caminho, talvez, né, para a gente garantir uma entrega de resultado com um ROI garantido é explorar muito a questão da lei do bem. É uma lei que tem muito dinheiro, ela traz um retorno para a companhia e já, independente do ROI que aquela inovação traga, você já tem uma garantia de inscrever aquele case que você está rodando para elegibilidade da lei do bem. Então, esse é um caminho. Voltado ali para a questão do ROI. Todo projeto precisa ter a clareza dos indicadores e das métricas necessárias para que a gente possa validar aquela hipótese, né? Qual é o ponteiro que está sendo mexido? Então, inovação tem que estar atrelada a ROI. ROI tem que ser o carro-chefe para a inovação. Então, inovar é legal, inovar é necessário, mas a gente precisa mexer o ponteiro. Então, quanto mais clareza, mais critério de sucesso a gente tem mapeado, fica mais fácil da gente medir o resultado da inovação. Não necessariamente por projeto, mas a inovação como um todo. Porque se a gente atrela a lei do bem, atrela outros benefícios que a inovação traz como resultado, isso tende a ser um diferencial para que a empresa enxergue valor com relação ao que está sendo testado, ao que está sendo rodado ali com relação à inovação. Eu acredito que num futuro próximo, as áreas de inovação aberta, é um pensamento meu, eu acho que no futuro, não sei se existirão áreas de inovação aberta, eu acho que talvez um movimento que eu vejo muito é de business transformation, né, de transformação do negócio como um todo, porque a área de inovação aberta ela tem esse papel, né, que é transformar também o negócio. Pode ser através de um time de TI, pode ser através de um time de transformação digital, mas com todos esses movimentos, eu acho que a inovação aberta tende a ser cada vez mais um pilar de transformação do negócio. Testar rápido e utilizar a área de inovação como um catalisador para projetos que têm um risco maior, projetos que têm um investimento maior, né? Então, acho que a área de inovação aberta tende a ser uma área muito específica enfim, de transformação do negócio como um todo. Eu acho que é uma premissa que a gente tem dentro do Axi ali, eu acho que é um movimento natural que deve acontecer. Quando a gente fala de inovação aberta, a gente está falando também de aceleração, né, de pequenas empresas, a gente está falando de transformação para um CVC, um Corporate Venture Capital, né? Então, existe toda uma premissa por detrás que nada mais é do que transformar o negócio. Então, eu acho que no futuro, cada vez mais a área de inovação aberta tende a ser uma área de business transformation, de transformação do negócio como um todo, né? Então, se as empresas começarem a enxergar essas áreas, né, como providenciais, né, como um catalisador, né, como um acelerador para transformar o seu negócio, acho que pode ser um bom caminho. André, eu adorei esse mantra do apaixonar-se pelo problema. Você tem um livro, um material de alguma forma, palestra, um TEDx, alguma coisa que você indicaria para quem quer se aprofundar
sobre sobre a inovação aberta e sobre esse viés mesmo, esse mantra de se apaixonar pelo problema? Perfeito. Eu sempre recomendo, eu me inspiro muito na pessoa que eu trouxe aqui, que é o Charles Schweitzer. Ele tem um livro que é Inovação, Transformação Digital e Digitalização. Acho que para quem quer começar a inovação, acho que é o beabá. Ali ele fala muito dessa questão do se apaixonar pelo problema, entender o desafio, né? Charles Schweitzer, depois eu deixo a escrita dele que bom, não A faço. gente né? Não coloca é na simples, descrição não. do vídeo. Mas Vamos deixo procurar aqui como, pelo nome do livro, porque é o nome. deixo como dica. Tem o Luiz Rasquilhas também, que é uma pessoa também que eu sigo bastante. Ele é um dos cofundadores da Inova Business School. Tudo referente a ele, TEDx que ele tem, ou qualquer tipo de material que você digitar no Google vai ser super interessante. Então, acho que são duas dicas aí, duas pessoas que seria legal não só de seguir, mas de entender todos os conteúdos que eles publicam, que eles compartilham, são dois gurus / mentores aí que são fundamentais para quem quer mergulhar de cabeça aí com relação à inovação como um todo. André, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história, a sua trajetória e os desafios. Acho que não só seu, né, mas como do mercado como um todo. Pessoal, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu e Fabiano contamos com vocês nas próximas edições também. Quiser um Papo Tech com a gente, conversa com o nosso marketing. Valeu!